Bom, gente, então eu fiz a pausa lá, né, na primeira parte dessa aula nossa, com esse quadro aí, né, vamos dizer, um quadro de transição para a gente fazer a reflexão. O que eu tenho a ver com isso, com essa discussão de clima, meteorologia, né? Por que eu estou aqui, né? E acho que agora a gente vai começar a ver, falar um pouquinho mais sobre essa coisa da relação da cidade, o meio ambiente, essas mudanças climáticas, né? Com a relação do clima local e o clima das cidades e essa interação que nós temos do clima com o ambiente construído, com esse ambiente urbano. Então, e discutir um pouco mais agora essas questões que nos importam para esse tema nosso, para falar de conforto e desempenho urbano, né? Então, qual é o papel de cada um de nós, né? E aqui eu estou me referindo não à sociedade civil organizada, aos cidadãos da cidade, né? Eu estou querendo conversar com as pessoas que estão numa pós-graduação, que trazem cada um a sua formação anterior na graduação em algumas áreas, né? Específicas, mas que pelo tema escolhido da pós, imagino que vocês estão todos um pouco aderentes a essa questão nossa aqui. Então, vamos começar a falar um pouco sobre arquitetura e cidades sustentáveis, né? É o grande tema dessa pós-graduação de vocês, e com essa relação do que nós estamos estudando aqui, do conforto, do clima, com esse conceito, né? Então, nós temos essas duas imagens aí. A imagem da esquerda, né? Eu diria até que é uma imagem meio utópica, né? A gente olha essa imagem dessa cidade cheia de verde, parece até que ela é uma cidade que não tem habitantes, né? É, Me lembra aquela cena da cidade do filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith, né? Quer dizer, a intervenção humana parou e a vegetação tomou conta, né? Então, ela fica até com uma característica quase utópica. Então, convido a vocês a gente olhar para a figura do lado, né? Talvez mais realista, não diria que é uma cidade ideal, mas realista dentro de um ideal que a gente persegue, que a gente quer conseguir, né? Então nós temos aí a grande massa de concreto, toda a área envidraçada aí das aberturas dos edifícios, o avião e uma energia renovável ali em volta. Num primeiro plano, uma área verde, né? Um parque, uma praça, que seja. E talvez esse seja a discussão que nós precisamos ter, né? Precisamos ter. Eu tenho uma cidade, como as cidades que nós temos construído até hoje, mas essa virada de chave, essa mudança em relação a como ela se insere nesse meio, né? Então a gente sabe que a qualidade ambiental das edificações, ela depende fundamentalmente da qualidade ambiental urbana, ou seja, não dá para dissociar a relação de edifício e cidade. E que o conforto de um, assim como o seu desempenho, está intimamente atrelado ao conforto e desempenho do outro. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? É, quando eu estou na faculdade dando aula para os alunos da graduação, eu sempre implico com os alunos de disciplina de projeto, quando eles trazem a apresentação do projeto deles, aquele render maravilhoso de uma edificação que parece que foi colocada naquela tela de abertura do Windows 98, se não me falha a memória, que era aquele grande gramado verde, né, aquele pasto. E aí eu pergunto, cadê o contexto urbano? Cadê a cidade? Então, nós estamos fazendo uma arquitetura rural? Ok, ótimo, a gente sabe, né, que a arquitetura rural também demanda a questão de conforto, né? A gente sabe, a gente falou lá no pedaço anterior da aula sobre como a aviação e a agricultura já usavam dados climáticos bem antes da gente, arquitetura e engenharia, começar a querer se enfronhar mais sobre essa vertente aí e ter esses dados para compreender melhor essa dinâmica. E aí a gente vê que existem estudos e mais estudos da área agrícola sobre conforto de bois, vacas, né, aves, né, por causa da questão da produção de carne, leite, ovos, né? E aí esse usuário é um usuário diferenciado, qual é a condição de conforto dele para ter maior produtividade? Falando da cidade, nós estamos falando do usuário, o ser humano, que está tanto habitando uma edificação quanto andando por essa cidade. E aí qual é essa vertente, né? Essa relação.
Então, eu sei que o edifício vai interferir no clima da cidade e a cidade, com seu próprio clima, vai interferir no desempenho desse edifício. A gente tem um exemplo aí recente de um edifício em Londres, conhecido como Walk Talk, que ele é um edifício côncavo, com uma fachada toda de vidro refletivo, e aí saiu no noticiário que ele derreteu um carro. Na verdade, ele derreteu as partes plásticas de um carro que estava quadras depois, né? E aí depois, por uma questão de legislação e determinação, parece que ele precisou cobrir toda essa fachada com elementos de proteção solar e brises, mas olha que interessante, não para diminuir o consumo energético necessariamente do edifício, e sim porque ele estava causando uma interferência urbana e provocando um aquecimento de ruas à sua frente pela concentração dos raios refletidos, ainda mais pelo formato do edifício e o material usado, né? Então, a gente não tem como discutir uma coisa sem estar discutindo a outra. Então, por exemplo, Lamotte et al. Falam que a bioclimatologia, que é um termo que tem ganhado força aí, a arquitetura bioclimática, a arquitetura ecológica, né? Tem um outro livro do professor lá de Pelotas, do professor Eduardo, que ele faz todo um discurso sobre arquitetura e, num dado momento, ele fala, então chegamos à conclusão que não existe arquitetura bioclimática. Existe arquitetura, porque a arquitetura de verdade sempre se preocupou com o clima do seu entorno, né? Então, ele tira esse sobrenome, né, de modismo dessa condição. Mas, enfim, se a bioclimatologia parte da premissa de que a concepção das edificações deve ser de acordo com o clima local. E Tavares e Amorim já falam que o desempenho térmico e energético de uma edificação é relacionado diretamente com as condições climáticas, temperatura do ar, velocidade, direção do vento, umidade e radiação. E isso não é só para edificação, é para a cidade também. Essas vertentes de temperatura, umidade, pressão atmosférica, radiação vão interferir muito no clima de uma cidade. E a gente tem esse exemplo dessa imagem aqui acima à esquerda sobre sensação térmica. A gente, nessa onda de calor, ouviu falar muito que a sensação térmica está em 50 graus, que tem a ver com isso, com a disponibilidade de vento, se eu tenho um ar mais seco ou mais úmido, aqui sem vento, e como é que com a mesma temperatura do ar, minha sensação térmica pode ser mais baixa ou mais alta. E essa dinâmica de ventos na cidade, sombreamento, é exatamente tudo a ver com a morfologia e o desenho que eu faço desse espaço habitável, né, por nós, né, já que somos cada vez mais uma sociedade urbana do que rural. Então vejam, a Barbirato Souza e Torres, no seu livro Clima e Cidade, lá em 2007 já chamavam a nossa atenção de que pesquisas referentes à climatologia urbana e conforto térmico urbano estão cada vez mais demonstrando a relevância disso para enfrentarmos as questões ligadas a esse tema. E estudos têm mostrado cada vez mais a importância de considerarmos os processos climáticos do meio urbano imediato de uma edificação e a sua influência na adequação climática dessa, né? Ou seja, aquilo que a gente falou anteriormente, essa relação extremamente intrínseca de cidade e edificação. Então a gente precisa trabalhar com uma lógica de pensar a cidade aproveitando as potencialidades da natureza e não nos colocando contra ela. E esse passa a ser o nosso desafio hoje, atual. Né? Então, aquela imagem do início desse pedaço da aula. O que eu tenho a ver com isso? Né? Nós precisamos resgatar os princípios de assentamentos humanos históricos e tradicionais e sua adequação ao sítio onde estava inserido, sem contudo descartarmos todo o potencial tecnológico que está à disposição dessa sociedade atual. Então percebam, né, as cidades gregas, o conceito do genius loci, né, que é o termo em latim que significa espírito do lugar, ou caráter do lugar, se referindo à atmosfera, à identidade, à história que são únicas daquele determinado local. Né? Aí essa imagem de Atenas, né, com o Paternon lá em cima. Então vejam, a professora Romero, a Marta Romero da UNB, numa das suas publicações e seus livros, ela traz para nós essa questão. A estruturação do espaço urbano e as formas de desenvolvimento e expansão do tecido na cidade merecem atenção no planejamento urbano de médio e longo prazo, quando a nossa meta é minimizar as consequências das mudanças climáticas. Então, percebam, a gente não está aqui discutindo uma volta, ignorar toda a questão tecnológica
e desconsiderar vários aspectos da evolução que nós já tivemos. A gente precisa, olhando essa imagem que está posta aí, é observar que nós precisamos mirar na cidade na metade esquerda dessa foto e não continuar tendo as ações que nós temos para caminhar para uma consequência do lado direito dessa imagem. Então vejam vocês, o Banco Mundial tem um levantamento aí de que fala que a adaptação para a mudança climática pode custar de 80 a 100 bilhões por ano, dos quais 80% deverão ser investidos em cidades, a fim de mitigar a meta de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius. Então, a gente tem imagens, né, dos termômetros chegando a temperaturas altíssimas e as enchentes provocadas pelos fenômenos de chuvas, né, cada vez mais recorrentes. Então, percebam, as mudanças climáticas elas afetam a vida nas cidades. Todos sentimos na pele os efeitos do aquecimento global. Com o aumento da temperatura média, as ondas de calor mais frequentes e intensas, chuvas torrenciais e inundações. Então, essa colocação da professora Romero, em outra publicação dela, né, ela diz o seguinte: uma das principais fontes de liberação de CO2 é a produção de energia elétrica, que nas cidades é utilizada para resfriamento, e cujas demandas podemos prever. Elas serão cada vez maiores ao longo desse século. A mitigação das mudanças climáticas visa amenizar ou interromper esse ciclo, por meio da redução ou prevenção da emissão dos gases do efeito estufa, ou mesmo a sua remoção da atmosfera. Outros 3 autores, né, que é a Sue Rolfe, o Crichton e o Fergus Nichol, no livro deles, Adaptação de Edificações e Cidade às Mudanças Climáticas, eles colocam isso, que eles consideram que é uma guerra contra as mudanças climáticas, nos lança de encontro a uma ameaça global. Eles são até um pouco incisivos, né, nesse pedaço do livro, fazendo até uma comparação com a guerra contra o terrorismo, né? Uma coisa um pouco mais alarmista. Mas, assim, isso que está posto no slide é uma realidade, né? Nós hoje temos que nos lançar, nós que somos profissionais dessas áreas, né, que permeiam essa questão das cidades e do clima, com relação aos impactos das ações que nós temos produzido, né? Então, essa imagem que está no livro deles, né, fala sobre a anomalia de temperatura em graus Celsius e percentagem de precipitações anômalas ou que estão acontecendo de formas não normais das últimas décadas, né? E a resposta daquela pergunta que ficou, né? Ou parte da resposta está posta aí. O que eu tenho a ver com isso? É a proporção de combustíveis fósseis usados em economias desenvolvidas. Aí nós estamos falando da Europa, leste europeu, América do Norte, né? 50% é edificação, depois vem transporte e indústria. Se a gente pega o balanço energético nacional brasileiro, a cada ano a gente vê que esse número muda um pouquinho, mas quando a gente olha o consumo de energia no país, as edificações, a área da construção civil está sempre ali, nos seus 46%, 48%, 49%, 51%. A gente está sempre próximo a essa metade dessa pizza que está colocada na tela para vocês. Então, vejam, um autor, né, que nós temos aí, que estuda essa área, ele afirma que o Rocha, né, em 2021, afirmou que os estudos que são feitos na área da climatologia, eles estão ligados às mudanças climáticas e ao aquecimento global, sendo que esse último possui ligação estreita com o clima urbano, posto que as cidades abrigam a maior parte da sociedade humana atualmente, sendo que essas interações de atividade humana e clima urbano atingem não apenas cidades grandes, como também cidades de médio e pequeno porte. Em função disso, Minac, em 2014, ele afirma que o porte de uma cidade ele não é um critério único para se definir a dimensão do problema, mas sim um aspecto integrador
de uma análise mais ampla que envolve outros elementos dessa dinâmica. Então, em algumas semanas, em outros momentos aí, nós vamos ter a oportunidade de falar de ilhas de calor urbana. Dentro desse contexto, quando a professora Magda Lombardo lançou o livro Ilhas de Calor nas Grandes Metrópoles, acho que na década de 80, a gente tinha, no primeiro momento, uma relação mais imediata, ou enxergávamos de forma mais latente, esse fenômeno do aquecimento das cidades em grandes metrópoles. E de lá para cá, né, aquilo que eu falei lá do renascimento, da retomada, da revolução científica, né, dos estudos feitos, né, onde a gente passou a ter mais controle desses dados e um entendimento melhor deles, e não apenas atribuindo tudo aos deuses, a gente veio descobrindo que não é um privilégio de grandes cidades. Nós vamos ter a oportunidade de ver algumas pesquisas que fizemos na cidade de Colatina, que tem 100 mil, pouco mais de 100 mil habitantes, em que há um aquecimento de partes da cidade comparado com a franja urbana, com máximas diárias em alguns momentos que são elevadas. Então, nós não estamos mais falando do porte das cidades, e sim o que Minack defende. Ele não um critério único, ele é um critério para que nós possamos analisar isso. Mas para a gente definir a dimensão do problema e tratar isso, existe uma série de outras questões. Então, eu posso ter uma cidade de pequeno porte que esse fenômeno está acontecendo com mais intensidade do que uma cidade de médio porte que já entendeu o seu papel de cidade integrada à natureza e ao clima e essas condições climáticas, que consegue mitigar muito melhor essas mudanças e esse aquecimento que nós estamos tratando aqui agora, né? Então, até para poder ficar um vídeo mais curto e facilitar a postagem para vocês, eu vou encerrar essa segunda etapa dessa aula nossa com esse slide aqui, com essa reflexão. A gente não pode apenas achar que isso é um problema apenas das grandes metrópoles. Isso é um problema das cidades. E a gente tem visto isso acontecer em cidades também cada vez menores. E aí vamos dar sequência para discutir um pouco mais essa questão com outros pontos que nós vamos trazer na terceira etapa dessa nossa aula de hoje.